Boa noite. Mais uma vez estamos juntos para, durante 25 minutos, retratar-lhe os últimos acontecimentos realizados pela Assembleia Nacional. O destaque desta edição do nosso programa vai para a realização da segunda reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 4ª legislatura. Mantenha-se junto a nós, porque o Parlamento começa agora. O embaixador da República Popular da China, acreditado em Angola, Gu Yanmin, e o representante da FAO, Mamadou Diallo, foram recebidos na semana passada em audiências separadas pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos. Com o propósito de dinamizar a cooperação interparlamentar com Angola, tendo em conta o novo contexto político nacional, o embaixador da China, Gu Yanmin, manteve na passada semana um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Portanto, nós vamos impulsionar a interação e intercâmbio entre os órgãos e departamentos das duas assembleias, dos dois países, e também vamos reforçar os nossos trabalhos, por exemplo, na área de formação humana. E acho que mesmo a partir deste ano vamos começar estes trabalhos. Com um volume de negócios acima dos 23 bilhões de dólares, o diplomata chinês informou ainda que o seu país pretende ampliar o espectro das relações bilaterais com Angola. Portanto, posso dizer que vamos ainda continuar a aproveitar as vantagens tradicionais da cooperação, que é a construção da infraestrutura, e ao mesmo tempo também vamos ampliar as áreas de cooperação para as áreas como a agricultura, industrialização, formação humana e também saúde pública. Numa outra audiência, o Presidente da Assembleia Nacional recebeu o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Mamadou Diallo, com quem passou em revista o estado da cooperação entre Angola e a FAO. Realmente a cooperação nos últimos anos avançou muito entre Angola e a FAO. E isso culminou com a assinatura na semana passada desse acordo de parceria que vai mudar positivamente a presença da FAO em Angola. Esse escritório de parceria e ligação quer dizer que mais angolanos, técnicos nacionais, vão entrar diretamente na representação da FAO e serão capacitados em loco pelos peritos da FAO, aqui mesmo em Angola, e a nível subregional e regional. O segundo, o programa será desenvolvido a nível das províncias para poder multiplicar os projetos e programas, com cofinanciamento entre Angola e a FAO e outros parceiros para poder dinamizar e massificar, particularmente na municipalização dos serviços agrícolas em Angola. A FAO tem no país 40 projetos em 12 províncias. Trata-se de programas nos setores da agricultura, das pescas, combate à pobreza, segurança alimentar e presta assistência técnica. Como já havia referido, a Assembleia Nacional realizou a sua segunda reunião plenária extraordinária a 22 do mês passado. Nos primeiros momentos desta reunião plenária, os grupos parlamentares do MPLA e da Casa CEE apresentaram as suas declarações políticas. Saiba mais detalhes sobre esta matéria. 6 pontos inscreveram a ordem do dia da segunda reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, realizada na última quinta-feira, além da aprovação na generalidade da proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país e do projeto de lei do regime extraordinário de regulação patrimonial. Estiveram também em apreciação, nesta sessão, a movimentação de deputados e 2 autorizações legislativas para que o titular do Poder Executivo possa legislar sobre a dedução fiscal do prémio de investimento para o Bloco 48, bem como legislar sobre o regime jurídico da geodesia e da cartografia. Contudo, no período antes da ordem do dia, chegaram à mesa do plenário 2 requerimentos para a apresentação de declarações políticas, uma da Casa CE e outra do MPLA. Temos na ordem do dia desta reunião plenária da Assembleia Nacional o projeto de lei do regime extraordinário de regularização patrimonial, apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA, e a proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país, apresentado pelo Executivo. Esta matéria, aflorada no passado em diversas ocasiões, foi trazida para o debate atual por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, João Lourenço,
no final de 2017, quando fixou o prazo de 31 de janeiro de 2018 para os angolanos com avultados recursos financeiros no estrangeiro repatriarem esses recursos. Propomos a esta soberana reunião que os projetos de diplomas legais atrás referidos sejam tratados através de um processo normal e não através de um processo de urgência, que é mais limitativo, para que haja tempo de discuti-los adequadamente após a auscultação e consulta à sociedade civil e outros parceiros sociais do Estado, tal como se procedeu na discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado. Por sua vez, o deputado João Pinto, em representação do presidente do grupo parlamentar do MPLA, justificou o propósito da proposta de lei de iniciativa do titular do Poder Executivo. Para clarificar e incentivar a poupança, investimento privado e ajudar o Estado no desafio da transparência. Este diploma visa proteger e incentivar os cidadãos e empresas com recursos financeiros no exterior que possam ser protegidos no nosso país e que os recursos tenham utilidade econômica, criando emprego para os angolanos. Neste sentido, devemos todos contribuir para garantir a confiança entre concidadãos. Por fim, o deputado do MPLA apelou à moderação e à prudência na resolução dos problemas comuns a todos os cidadãos angolanos para que a paz e a reconciliação nacional, duramente conquistadas, sejam um facto irreversível. E sobre a segunda reunião plenária extraordinária, não é tudo. A discussão e votação na generalidade do projeto de lei do regime extraordinário de regulação patrimonial e da proposta de lei de repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país foram os pontos nesta reunião plenária que suscitaram os ânimos dos parlamentares. O mesmo assunto vertido em 2 diplomas distintos. Um de iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, com a designação de proposta de lei do repatriamento de recursos financeiros domiciliados no exterior do país, e outro proveniente do grupo parlamentar da UNITA, denominado Projeto de Lei do Regimento Extraordinário de Regulação Patrimonial. O certo é que ambas foram discutidas e aprovadas pelos 188 deputados que marcaram presença na segunda reunião plenária extraordinária da Assembleia Nacional, realizada na última quinta-feira, dia 22. Senhores deputados, o projeto de lei foi aprovado na generalidade por 173 votos a favor, 15 abstenções e nenhum voto contra. A proposta de lei foi aprovada por 172 votos a favor, nenhum voto contra e 16 abstenções. O que de facto as difere. O Executivo pretende estabelecer um quadro jurídico que permite que as pessoas singulares e coletivas, detentores de valores elevados no exterior, os possam voluntariamente repatriar e integrá-los no esforço do desenvolvimento nacional. Os cidadãos aderentes não precisam de justificar a origem dos fundos. Sobre os valores repatriados não incidirão a aplicação de qualquer encargo tributário ou outro. Na segunda fase, terminado o período de moratória para o repatriamento voluntário, é atribuída a competência ao titular do Poder Executivo no sentido de se criar um órgão específico vocacionado à recuperação dos referidos recursos e de outros elementos patrimoniais, bem como estabelecimento de mecanismos de cooperação internacional e participação nos acordos de troca de informação. O projeto de lei do regime extraordinário de regulação patrimonial dispõe que os recursos patrimoniais transferidos ou mantidos no exterior ou no interior do país, não declarados, cuja origem é o território nacional, por pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser devidamente declarados ao órgão do Estado angolano, criado para a execução do programa, para efeitos de repatriamento e pagamento da contribuição extraordinária, recebendo por fim tratamento regular perante o Estado, excepto aqueles que tenham origens no tráfico ilícito de substâncias estupefacientes,
no terrorismo e seu financiamento, no contrabando ou tráfico de armas, extorsão mediante sequestro ou origem criminosa. O regime extraordinário de regulação patrimonial afigura-se também como um fator de reconciliação nacional e de justiça fiscal, por contribuir para o controle da fuga de capitais e da evasão fiscal. O seu conteúdo em pouco diverge. Por esta razão, os deputados foram unânimes em solicitar a fusão de ambas as iniciativas legislativas. Pensamos que esses dois documentos devem mesmo ser fundidos numa única proposta a ser discutida na especialidade. Em nome da promoção da transparência, da boa governação e do combate à corrupção, os deputados recomendam que a exigência do repatriamento de capitais deve ser sempre coerciva no caso de transações ilegais. Os assaltantes dos nossos cofres são sobejamente conhecidos. Estamos perante uma lei da amnistia, ou que lei estamos aqui a tratar? Queremos amnistiar crimes econômicos, frutos de ilícitos penais. A lei de repatriamento de capitais domiciliados fora de Angola, que estamos a apreciar, serve para tirar areia aos olhos do povo. É um sonífero. O dinheiro que for repatriado será aplicado na economia angolana, preferencial e prioritariamente nos setores sociais. Após a votação da proposta de lei do titular do Poder Executivo, foram proferidas duas declarações de voto. O grupo parlamentar da UNITA votou a favor. A expectativa que temos é de podermos encontrar a disponibilidade dos dois projetos, tirar-se o que de melhor um e outro possam conter, salvaguardando interesse nacional. As propostas vêm precisamente oficializar o ilícito e tornar a acumulação primitiva de capitais criminosamente adquiridos como lícitos. Por essa razão que o grupo parlamentar da Casa CE absteve-se na votação destas leis para não estar em cumplicidade com a criação de uma oligarquia financeira baseada em atos criminosos. Para as audições na especialidade, o presidente do grupo parlamentar da Casa CE propôs a audição dos parceiros sociais. Por outro lado, o deputado André Mendes de Carvalho defendeu que os diplomas sobre o repatriamento de capitais não devem ser discutidos em caráter de urgência, por se tratar de uma matéria sensível que merece a devida ponderação para que não se frustre as expectativas dos cidadãos angolanos. Na sequência do programa de iniciação e integração dos deputados da 4ª Legislatura, que teve início em outubro último, o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, procedeu à abertura da 3ª fase do Seminário de Integração Institucional dos Deputados da 4ª Legislatura. Sobre esta matéria, veja mais detalhes. Na 3ª fase do Seminário de Integração Institucional dos Deputados da 4ª Legislatura, Fernando da Piedade Dias dos Santos recordou que o principal objetivo desta iniciativa é o de proporcionar aos deputados, sobretudo os que ingressam pela primeira vez nesta legislatura, uma integração harmoniosa na vida parlamentar, dotando-os de elementos que lhes possibilitem cumprir com maior confiança a sua função de representantes do povo. O papel do Parlamento num sistema democrático impõe aos deputados enormes desafios. Daí a preocupação em proporcionar-vos condições para o aumento constante das vossas competências e conhecimentos nos vários domínios da vida parlamentar. Por essa razão, oriento a Secretaria-Geral para que acelere a elaboração do plano de formação para os deputados nas diferentes matérias necessárias para o cumprimento das suas responsabilidades de representantes do povo. Pretende-se, nesta nova legislatura,
aprimorar os procedimentos nos diferentes domínios da vida parlamentar, com destaque para o de legislar e o de fiscalizar. Para além dos temas prelecionados, o Seminário de Integração Institucional dos Deputados da 4ª Legislatura também serviu para veicular informações inerentes ao processo de desmaterialização da Assembleia Nacional. Ao proceder ao encerramento do Seminário de Integração Institucional dos Deputados da 4ª Legislatura, a Presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, deputada Elvira Van Dunen, expressou-se nos seguintes moldes. Considero que foram assim lançadas as sementes para que, como disse Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, no ato de abertura deste seminário, se contribua para o aprimoramento individual de cada deputado, bem como para o fortalecimento da capacidade institucional que resultará na maior qualidade da prestação dos parlamentares. Estamos em tempos de maiores desafios e os senhores deputados devem estar preparados. Daí, o nosso apelo à disponibilidade de Vossas Excelências para a participação nas próximas sessões de formação, pois, na verdade, a formação contínua é uma exigência que se impõe aos senhores deputados. A Assembleia Nacional realizou durante 3 dias a 3ª fase do Seminário de Integração Institucional dos Deputados da 4ª Legislatura. Com o interesse de estreitar cada vez mais a relação de trabalho com os órgãos de comunicação social, a Assembleia Nacional reuniu durante 2 dias os jornalistas da imprensa pública e privada para um seminário com diversos temas ligados à natureza do Parlamento. Acompanhe. Ética e deontologia, a visão do jornalista no poder legislativo, a relação entre o Parlamento, o Executivo e os médias, regras protocolares e ainda grupos parlamentares e partidos políticos, foram alguns dos temas abordados no 2º encontro com os órgãos da comunicação social, realizado pela Assembleia Nacional. Com duração de 2 dias, o encontro teve o propósito de informar e formar os jornalistas em matéria de fórum parlamentar, de modos a melhorar a relação de trabalho entre o Parlamento e os jornalistas. As considerações finais do encontro estiveram a cargo do secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Ner. Fomos claros em dizer que o nosso interesse é de estreitar cada vez mais a nossa relação de trabalho, no sentido de veicularmos notícias que tenham mais verdade. Isto é necessário que nos comuniquemos cada vez mais e que as regras que norteiam a nossa casa sejam mais, digamos, familiarizados com os profissionais da área de comunicação social. Nós estamos em crer que depois de termos debatido um conjunto de temas que versaram matérias de ordem comunicacional e não só, e também de regras protocolares e outras matérias que muitos dos nossos preleitores tiveram a ocasião de nos fazer saber. A certeza é que havemos de estreitar muito mais ainda a nossa aproximação. A nossa relação de trabalho requer comunicação permanente, eliminar tabus. Profissionais da comunicação social pronunciaram-se relativamente ao encontro. As conexões entre o Parlamento e os outros órgãos de soberania, estamos a falar do Executivo e também do Poder Judicial, são um capital que um jornalista dedicado ao Parlamento não deve desperdiçar. É importante que se aumentem conhecimentos sobre o órgão sobre o qual trabalhamos, para que isto possa refletir-se de uma melhor maneira para o público que é, em última análise, o destinatário das nossas coberturas
parlamentares. Com este encontro, durante esses 2 dias, foi possível tomarmos contacto mais estreito com aquele que é o modo de se fazer parlamento. Aqui o realce para as próprias terminologias. Sai muito bem patente daqui a responsabilidade que nos incumbe, digamos, enquanto fazedores de informação, de muitas vezes termos que transformar a linguagem colhida na forma bruta, que é a linguagem técnica, transformá-la em miúdos para que possamos traduzi-la a nível daquele que é o nosso público consumidor. Participaram do segundo encontro com os órgãos da comunicação social, aberto pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dia dos Santos, o secretário de Estado da Comunicação Social, Celso Malavononek, o diretor nacional da Comunicação Social, Rui Vasco, jornalistas de órgãos públicos e privados e funcionários parlamentares. Uma abordagem sobre o apoio técnico-administrativo às comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional é o que a nossa rubrica Voz do Cidadão traz-nos hoje. A convidada é Filomena Nogueira, chefe de divisão de secretariado das comissões da Direção de Apoio ao Plenário. Confira. O trabalho diário exercido por quem presta apoio administrativo às comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional é um exercício que carece de extremo rigor e bastante responsabilidade. O secretariado das comissões é, portanto, de extrema importância dentro da máquina administrativa do Parlamento. Mas saberá o cidadão que tipo de serviço é prestado por essa subunidade orgânica da administração parlamentar. Qual é a parte administrativa da Assembleia Nacional responsável por secretariar as comissões de trabalho especializadas? Eu gostava de saber se as secretárias também ajudam na elaboração do processo legislativo. Quantos secretários tem cada comissão da Assembleia Nacional? Queria saber que trabalho é que o secretariado da Assembleia presta aos deputados. Para nos esclarecer as dúvidas, pedimos a ajuda da senhora Filomena Nogueira, chefe de divisão de secretariado às comissões da Direção de Apoio Parlamentar. De acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica da Assembleia Nacional, que é a Lei 4/10 de 31 de março, é a Direção de Apoio Parlamentar encarregada do apoio administrativo e técnico à mesa da Assembleia Nacional. Esta direção compreende 4 divisões, dentre elas está a divisão de secretariado às comissões, que está encarregue de secretariar as devidas comissões de trabalho. A função que esta divisão tem é de apoio administrativo e de secretariado. Ela também participa na preparação e organização das conferências nacionais, internacionais, nas reuniões das comissões, nas audições, nas audiências, nas visitas, na fiscalização política e outros eventos. Também auxilia o secretário das comissões, de cada comissão, no registro dos assuntos relativos ao processo legislativo. Também auxilia na preparação das atas e depois levar o seu devido registro. Também identifica as necessidades de cada comissão em suporte de informação para a produção legislativa e temática. Faz o registro documental, esse registro que podemos decifrar, que são as atas, os pareceres, atas e pareceres e relatórios de atividades. E aqueles processos das petições também é incluído nesta função. O trabalho que cabe ao secretariado administrativo é o de identificar só as necessidades em suporte de informação para a produção legislativa, como tivera dito, mas aí temos a intervenção, a interação com os técnicos do Gabinete de Estudo Parlamentar, que têm a competência ou que têm a função de emitir pareceres e assuntos técnicos
de cada comissão ou em razão da matéria. Cada comissão tem 2 funcionárias administrativas e o trabalho é dividido ou distribuído em função do presidente da comissão, de cada comissão de trabalho. São duas funcionárias por cada comissão, mas para além das comissões de trabalho, nós temos ainda o grupo de mulheres parlamentares, que nós também demos esse devido apoio de secretariado e administrativo. E é com a nossa rubrica Voz do Cidadão que colocamos um ponto final ao programa Parlamento. Saiba que agora marcamos presença quinzenalmente às quintas-feiras aqui na televisão pública de Angola, essencialmente para mantê-lo sempre informado sobre a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. Na próxima quinta-feira, logo após o programa Manhã Informativa, o nosso programa O Parlamento será emitido na Rádio Nacional de Angola. Notícias atualizadas 24 sobre 24 horas você pode ter acedendo à nossa página da internet www.parlamento.o. As portas desta magna Casa das Leis estão abertas a todo cidadão interessado em acompanhar as reuniões plenárias. Por isso, tenha a oportunidade de presenciar a realização, já neste mês de março, da 7ª reunião plenária ordinária. A nossa intenção é manter o Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.